Bom, o Observatório Social, a nossa pauta de hoje é justamente falar sobre as ações do Observatório, né, os resultados obtidos, e também a gente propor algumas sugestões. O que é o projeto Obra Transparente? Em linhas gerais, o Observatório Social ele é mantido pelo Fundo Social das Nações Unidas, né, ele tem a cooperação, a coordenação da Obra Transparente Observatório Social do Brasil, e ele executou algumas ações no município, e as ações elas se enquadram dentro do período de maio de 2017 a março de 2019. Então, os objetivos principais do Observatório Social é capacitar os observadores, promover ações para poder cobrar ações do governo, da sociedade em geral também, né, e, dessa forma, poder mobilizar para que a gente tenha obras e creches, principalmente, de melhor qualidade e com prazo de execução sendo respeitado. Então, aqui, olhando em especial aqui no município de Palhoça, nós temos aí 2 creches que tiveram o projeto em andamento, 4 que as obras foram finalizadas e executadas, né, totalizando 6 obras durante toda essa análise. Vale lembrar também que o Observatório Social tem uma equipe de engenheiros, arquitetos, contadores, administradores, uma equipe multidisciplinar bastante grande, né? E é um projeto apartidário e sem fins lucrativos. Então, esse trabalho foi feito com bastante profissionais envolvidos. As principais ações que foram executadas durante o projeto, né? Nós visitamos obras, solicitamos documentações à prefeitura para poder ter uma ideia real da situação, né? Foram também vários profissionais que fazem parte do observatório capacitados, né? Nós fizemos também o acompanhamento do termo de parceria da MRV com a prefeitura para poder possibilitar a retomada de algumas obras que estavam paralisadas. E, por fim, em 21 de março, foi entregue à prefeitura um relatório constando as irregularidades encontradas. As obras que foram fiscalizadas, a gente tem ali a listagem delas, né? As principais, os erros, os problemas que foram encontrados, eles são recorrentes. Problemas na má execução de serviços, paralisações, recursos devolvidos ao governo federal. Então, a gente pode ver que é uma repetição de problemas. Então, aqui a gente vai entrar rapidamente para não nos estendermos muito no nosso tempo. A gente vai falar um pouquinho do relatório da obra da Escola de Educação Infantil, que fica localizado ali no bairro Vila Nova. Então, ali a gente tem os dados, eu não vou me alongar muito, né? A gente tem os dados ali de todas as que foi buscado junto à prefeitura, do número do processo, valores, né? Posteriormente, o Anderson pode repassar para os senhores que tiverem interesse de ir mais a fundo para poder coletar os dados também. Então, essa obra foi visitada e nela foram encontradas as seguintes, algumas irregularidades a gente está colocando aqui, né? Mas a gente colocou as mais gritantes. Os principais problemas: infiltrações, não conformidade da obra com relação ao projeto. Essa obra, inclusive, ela já está em funcionamento. A gente pode ver ali na imagem que está mais à direita, os vasos sanitários foram executados sem as divisórias que o projeto continha. Então, muita umidade, a pia também sem a execução correta da instalação de esgoto, né? Uma obra cheia de problemas. A conclusão que a equipe que fez a vistoria encontrou é que a obra se encontra com uma série de irregularidades. Essa vistoria foi feita em novembro de 2017, então a gente acredita que possivelmente mais irregularidades vão estar acontecendo no decorrer desse tempo, né? Então, mais um pouquinho, uma outra obra aqui, um outro relatório.
da creche no Jardim Coqueiros, também os dados estão ali, localização, valor da obra. Não encontramos os dados relativos à multa, pois a obra foi paralisada e a empresa acabou finalizando o contrato dela, né? Então teve uma multa, mas o observatório não teve acesso a esses valores. Essa obra em especial, ela teve um termo de parceria também com a MRV para a retomada das obras. Porém, as irregularidades, mesmo tendo uma obra com essa parceria, né, as irregularidades continuaram acontecendo. Então, umidade, problema de fixação das cerâmicas nas paredes. Então, as imagens elas são bastante evidentes, elas falam, né, por si só, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, uma parede que, inclusive, ela está causando risco até às crianças e funcionários que estão utilizando a escola, ela está solta. Essa parede foi feita com um tijolo vazado, que a gente chama de cobogó, e ela tem o risco de cair sobre uma criança ou sobre o funcionário da creche. Também aí a gente vê, né, a falta de cuidado com a execução. A gente vê na primeira foto ali o piso, o revestimento cerâmico descolando da parede, a parede, o bloco cerâmico totalmente solto, sem a devida amarração na parede, calçada executada sem qualidade, né, E a conclusão também que a equipe que fez a vistoria chegou que inúmeras irregularidades também, projeto executado, obra executada sem conformidade com o projeto. Inclusive, aí tem um problema grave que é bastante recorrente nas escolas, né, em creches, a carga de ar-condicionado instalada não é compatível com a carga que foi dimensionada no projeto. Então, isso também coloca a escola em risco de ter uma série de problemas, incêndio, ou problema até com a rede elétrica, né? E isso é bastante preocupante. Próxima obra que a gente tem para apresentar para vocês aqui é a creche Alaor Silveira. Essa, em especial, eu fui visitar junto com a arquiteta coordenadora do MEC no Brasil. Ela ficou bastante chocada com a situação da obra. Essa visita nós fizemos, se não me engano, em 2017. Então, a gente encontrou, na época, a obra estava... Na época, a obra estava abandonada, estava sendo utilizada por moradores de rua, muito resíduo de obra, umidade aparente, né? Então, mais uma obra que também foi retomada com a parceria com a MRV, com a Prefeitura e a MRV, porém, os problemas continuaram acontecendo, né? Mesmo depois da vistoria, a gente pode encontrar aí nessa imagem, né? Já foi... depois da empresa ter entrado, a gente ainda encontra muitos problemas, umidade, mau cheiro nas instalações, o que evidencia que possivelmente foi ligada à rede de esgoto na rede pluvial, uma série de problemas aí, resíduo de construção, né? A imagem aí é gritante, né? A forma como foi deixada e executada a obra. Então, a conclusão, então, também que a obra não foi cumprida conforme, não foi executada conforme o que preconiza o projeto. E, por fim, eu vou passar rapidamente aqui, a creche no loteamento Miriam, também problemas de projeto, não foi executado conforme, a obra não foi executada conforme o projeto. Ali, a imagem mais à esquerda, a gente vê as bancadas não foram instaladas, né? Os muros não foram executados, uma série de problemas, infiltrações. Essa creche também tem problema, não chega a água, a pressão não é suficiente para atender ao reservatório da escola. Então, a gente vê aí uma série de problemas, né? As imagens aí são bem evidentes. Resto de construção nos vasos sanitários, quer dizer, alguém executou essa obra, alguém fiscalizou, alguém pagou por essa obra e ficou desse jeito, né? Conclusão, mesma coisa, obra executada em desacordo com o projeto. E aí, eu lanço o seguinte questionamento para a gente poder chegar a uma conclusão. Será que se essa obra fosse executada com o nosso dinheiro, na nossa casa, será que nós iríamos deixar que isso acontecesse? Será que nós
deixaríamos que o empreiteiro saísse, a gente remunerasse ele deixasse a nossa casa dessa forma? E outra pergunta, será que isso é só responsabilidade do poder público? Será que apenas a prefeitura é responsável por tudo isso? Então, nós temos que identificar aqui quem são os atores envolvidos em todo esse processo. Porque todo projeto mal executado, ele tem um responsável. Todo projeto que ele é feito sem discussão com a sociedade, ele é feito fora do tempo hábil, ele corre um certo risco dele não atender à necessidade da sociedade. Todo orçamento que é executado, ele é executado por engenheiro ou por um arquiteto. E ele tem que corresponder, os quantitativos nesse orçamento têm que corresponder ao que o projeto fala, o projeto preconiza. Nós não podemos aceitar que as licitações sejam lançadas no mercado sem que os orçamentos sejam detalhados, sem que esses orçamentos reflitam exatamente a necessidade da obra. Nós também não podemos aceitar que os órgãos públicos demorem tanto tempo a aprovar um projeto e também não podemos aceitar que as licitações sejam publicadas sem ter os devidos alvarás e licenças, né, que isso é uma prática muito comum em outros municípios. Nós não podemos também aceitar que as empresas venham aqui no município de Palhoça e executem as obras e simplesmente não dê garantia do serviço delas. Nós temos que cobrar dos órgãos fiscalizadores e todos eles, entidades envolvidas, CREA, CAL, que eles também participem desse processo e cobrem para que exista uma seriedade na execução de serviços públicos. Também o cidadão ele tem que entender que a coisa pública, o prédio público que ele está utilizando, que o filho dele utiliza, é dele também, a responsabilidade dele manter, cuidar, cobrar dos órgãos públicos para que haja uma manutenção, uma cultura que normalmente a gente não vê na nossa sociedade, né? E, por fim, eu falo aqui uma frase que foi falada pelo um dos ministros do STF, né, que nós vivemos uma crise de ética, uma crise grave, uma profunda crise de moral e ética, que nós aceitamos simplesmente que nós nos acostumamos que a coisa errada seja feita e que a gente vai se conformando. A gente simplesmente aceita e vai tocando a nossa vida dessa forma. A gente não pode se conformar com isso e o Observatório Social está aí para tentar mudar essa realidade. Junto com vocês, vereadores, junto com o poder público, a gente tem que se unir, tem que ser mais forte para mudar essa situação. Aqui a gente tem algumas imagens de alguns eventos que foram realizados e, para finalizar, eu só queria dizer que foi num desses eventos que eu pude conhecer o trabalho do Observatório lá em 2016, e, nessa ocasião, eu desejei muito poder contribuir com um pouco do meu conhecimento e também exercer a minha cidadania. Porque, às vezes, a gente se indigna, a gente se revolta, mas a gente não tem a coragem de realmente agir. E a gente até acha que, se eu for me manifestar, ninguém vai me ouvir, não vai adiantar nada. Mas, junto com o Observatório, a gente pôde encontrar essa oportunidade de se fazer ouvido. Porque, realmente, gente, eu não me conformo, eu não posso me conformar de colocar minha filha num colégio privado, porque as creches públicas não têm vaga. Ou as creches públicas não têm a estrutura adequada e segura para minha filha estudar. Eu não posso me conformar de ter que andar de carro porque o nosso sistema público não funciona. Eu não posso me conformar de ver uma obra sendo entregue sem a qualidade devida e simplesmente nada acontece. A gente não pode se conformar em ver todo o nosso dinheiro dos impostos indo e a gente não tendo retorno nenhum para a melhoria da nossa qualidade de vida. A gente simplesmente não pode se conformar com isso. A gente tem que se indignar e eu convido a vocês que também estão nos assistindo aí, que, se estiverem indignados também, que faça parte do Observatório, que se una, que se mobilize, que faça alguma coisa, porque só com a união de todos é que a gente pode mudar a situação do nosso município. Palhoça tem que ser um lugar melhor para a gente viver. E é com essa fala que eu finalizo a nossa apresentação.